dia a todos, obrigado pela atenção e pelo tempo. A apresentação de hoje fala sobre avanços e perspectivas no setor de etanol celulósico e um viés mais empreendedor de uma empresa que não é um setor de uma outra, que não tem só skin in the game no início de uma indústria, mas tem o corpo inteiro. O primeiro ponto que trouxe a GrãBio a ser fundada foi o propósito de tentar reverter a mudança climática, o impacto humano na mudança climática. Foi de tentar encontrar a solução que o carbono de celulose solucionasse parte do que o carbono fóssil trazia de trágico para a humanidade. E naquele cenário, ou naquela circunstância, em 2011 e 2012, a indústria de etanol celulósico tinha alguns desafios. Desafios numa circunstância muito favorável, onde o Venture Capital nos Estados Unidos já anunciava muita crença que essa indústria aconteceria, talvez mais cedo do que de fato aconteceu, e os mandatos americanos já eram a realidade e os europeus vinham um pouco atrás, mas prometiam chegar cedo. E o Brasil, através do BNDES, reunia um programa chamado País, que constituía também um ambiente muito favorável, não só ao empreendedorismo, mas ao início de uma nova indústria que complementaria a primeira geração e traria também um aumento não só de produtividade, mas de produção efetiva no Brasil, que prometia crescer muito à época, em 2011 e 2012. E, finalmente, à época, uma outra circunstância muito favorável era que o petróleo estava entre 110 e 120 dólares o barril, ninguém previa que o petróleo caísse para 45, 5 anos depois, então havia uma verdadeira euforia na circunstância de 2011 e 2012, e os desafios eram muito mais do ponto de vista de implementação. Se havia biomassa suficiente em escala, que poderia ser replicada em todos os países, se havia um sistema de tecnologia confiável para lidar não só como sólidos, como pulp and paper, ou não só como sólidos até certa fase, como a primeira geração, mas o handling ou o manuseio de sólidos molhados durante todo o processo. Ainda havia algumas questões sobre enzimas e alguns dos custos variáveis, mas os primeiros pioneiros, a Bengoa, a DuPont, MG e BP, sinalizavam que empresas de peso colocavam também sua reputação para que essa indústria funcionasse. Havia, obviamente, uma questão de fazer uma indústria nova e capacitar pessoas e know-how para uma indústria que surgia, mas com muita confiança. A GrãBio surgiu nesse ambiente. Foi fundada em 2011, em 2012 nós compartilhamos com algumas pessoas-chave no início da GrãBio. Estou vendo o Gonçalo aqui presente, que foi uma das pessoas-chave nessa fundação da companhia, que nos deu um conforto do ponto de vista científico-tecnológico, que a quantidade de biomassa e abundância de biomassa no Brasil favoreceria uma empresa brasileira ser pioneira nesse setor. E que não havia tantas dificuldades tecnológicas para converter biomassa em açúcar de celulose e depois fermentar em químicos em etanol. Seria uma questão de aprendizado mais do que de ruptura tecnológica. Ao longo dos anos, nós vivemos então essas mudanças de circunstâncias e a partir de 2012, no ambiente favorável, o BNDES nos apoiou. O BNDES é um verdadeiro enabler da indústria no Brasil e contratamos a tecnologia Proeza da Mosig Isof como sendo uma tecnologia não só que parecia estar pronta, mas que tinha parte da MG investindo do seu próprio bolso, o que dava a nós uma segurança de que também havia convicção por parte do fornecedor de tecnologia. O nosso conceito e ideia à época era ser uma empresa que construiria uma cadeia produtiva mais do que inovaria em tecnologia em si. O nosso principal alvo à época era garantir que nós teríamos biomassa disponível no Brasil. Nosso alvo era fornecer biomassa em escala para as nossas plantas e eventual de terceiros abaixo de 30 dólares bond dry ton na tonelada seca. Para isso nós desenvolvemos a cana energia como sendo um fator diretivo de crescimento nosso e desenvolvemos uma tecnologia de colher palha de cana. Nós chegamos a colher 200 mil toneladas de palha de cana no ano na região de Alagoas, que não é das regiões mais produtivas de cana e, consequentemente, de palha. Essa parte da agenda foi um sucesso, é um sucesso. Nós hoje temos a biomassa entregue na nossa planta abaixo de 30 dólares o bond dry ton. Então, a fase de entrega e constituição daquele primeiro desafio de biomassa foi cumprido.
Ao longo do tempo, nós tivemos um desafio relevante, que foi a tecnologia não funcionar como nós esperamos quando partimos a planta em 2014. E para sanar essa questão, nós desenvolvemos uma alternativa, primeiro adquirindo parte de uma empresa nos Estados Unidos, adquirindo tecnologias disponíveis e depois comprando toda a empresa, desenvolvendo então não só tecnologia para o etanol celulósico com complemento ao que a gente tinha em Alagoas, mas também outras linhas de desenvolvimento com solvente orgânico para químicos e nanocelulose. Os desafios da GranBio se tornaram, a partir do colapso da tecnologia em 2014, como encontrar uma nova tecnologia, enquanto nós tínhamos a resolução em curso com a Mosig Zolf à época. E para isso nós desenvolvemos durante 3 anos a GP Plus, a tecnologia GranBio nos Estados Unidos, hoje 100% GranBio, e nos concentramos em aumentar a capacidade do pré-tratamento ou da confiabilidade do pré-tratamento que assegurasse o fluxo da biomassa molhada, como eu falei, ao longo de todo o processo. A questão não parecia ser especificamente de um elo da tecnologia, mas de manter o fluxo de biomassa contínuo e confiável ao longo de toda a operação e ao longo de todo o ano. Esse era o grande desafio da GranBio de 2014 até esse ano, considerando ainda cash burn como desafio. Como eu falei originalmente, a GranBio é uma empresa dedicada, pioneira. Então, nós não temos só skin in the game, nós temos body in the game. Nós não somos uma área de uma empresa grande que está investindo em inovação numa área nova, nós somos todo inovação. Os avanços da indústria ao longo desses anos em que nós avançamos os próprios desafios eram muitos. Algumas empresas ficaram no caminho, na verdade aquelas 4 que eu mencionei no caminho ficaram no caminho ou desistiram do negócio. Raízen, Poit DSM nos Estados Unidos, Client e GranBio persistiram e persistem. Há muito know-how e trade secret que talvez valha mais do que se dispõe de tecnologia declarada e registrada. É um negócio original, então saber fazer, aprender a fazer, e nesse aspecto cooperação vale muito, cooperação não só na cadeia produtiva, mas cooperação entre os jogadores. Isso tem acontecido sobretudo no Brasil. Parcerias estratégicas têm sido fundamentais, não só com fornecedores de equipamento, mas como consultores, cientistas, professores, empresas de tecnologia fora do ramo e empresas dentro do ramo. Está aqui presente a Novozymes, que tem sido uma empresa fundamental, que combina não só o que ela oferece de produto, que é a enzima, mas oferece contribuição em processo. 3 companhias esse ano devem produzir em média 15 milhões de litros. A Poit DSM, a Raízen e a GranBio devem produzir cada entre 12 e 18 milhões de litros esse ano, o que significa uma vitória do setor e da indústria sem dúvida. A Califórnia continua sendo o melhor mandato, ou o mandato que tem sustentado a nossa indústria, aqui pelo menos do Brasil. Tanto Raízen como GranBio exportam toda a sua produção para a Califórnia. Então, louvores ao modelo americano de mandato e esperamos que Europa, Brasil e outros países sigam algo parecido. Os desafios de hoje mudam um pouco do que foram os desafios de 7 anos antes. Acho que ainda existe uma preocupação em aumentar a capacidade para que o custo variável chegue perto de 1G. Ainda esperamos muita simplificação de processos e melhorias de equipamentos que garantam a confiabilidade da operação. Ainda se espera que evoluamos para plantas menores, de forma que o output economicamente viável seja de menor do que 50 a 60 mil toneladas por ano para uma planta ad hoc, para uma planta isolada. E, obviamente, se espera que o preço de carbono seja uma realidade mais cedo do que tarde. As perspectivas são excelentes. Eu acho que nós estamos em decolagem, a indústria está em taking off. A competitividade do custo, considerando um custo médio entre Brasil e Estados Unidos de $1,40 por litro, isso pode ser em 25 ou em 60, dependendo do ano e dependendo de como se amortiza uma planta. Mas nós esperamos que até 2030 a segunda geração entregue um custo menor do que esse, considerando o investimento e considerando o fato de que não é investimento agrícola seguinte à geração de caixa na segunda geração. Que seja lucrativo uma planta de pelo menos 25 mil toneladas para adequar
biomassa em regiões onde não tem tanta abundância como o Brasil e eventualmente como os Estados Unidos. As biorefinarias devem se tornar mais flexíveis, o que significa que não será só etanol do EG, significa que a partir de açúcar celulósico, outros produtos de maior valor agregado serão construídos em biorefinarias a partir de biomassa. E pelo menos mais de 20 plantas devem estar rodando em 2030, o que significará que esse setor de fato decolou e se estabilizou. A pressão de climate change, ou a pressão de redução dos esforços do impacto humano na mudança climática, devem gerar novas regulações. Então nós esperamos que o que já foi legislado na Comunidade Europeia vire regulação até o final desse ano e novas plantas sejam anunciadas também na Europa. Como outros setores que demoraram algum tempo, desde o primeiro passo pioneiro até decolar em escala, aqui está a primeira geração, shale gas e outras indústrias, a segunda geração vai viver o mesmo fenômeno. Nós acreditamos num turning point, num ponto de flexão, onde nós acreditamos que até 2030 nós já tenhamos uma direção na curva muito mais inclinada do que na parte plana. Os governos europeu, indiano, chinês, americano, dentre outros asiáticos, e o próprio brasileiro com RenovaBio já demonstram muito mais disposição para regulamentar políticas de preço de carbono. Então, certamente, etanol celulósico, do que era uma iniciativa mais americana de ambiente confiável, se tornará ambiente confiável para investimentos em outras regiões do mundo. E, segundo a E4Tech, que é um trabalho de consultoria feito à comunidade europeia, só na Europa, se o mercado de fato regular que etanol celulósico deve tomar cerca de 3,6% no blend dual de gasolina até 2030, nós devemos ver pelo menos 40 plantas de etanol celulósico sendo construídas ou em construção em 2030. Então, é um grande vetor também para a indústria, a entrada na Europa com a liderança significativa. A GranBio, com esse esforço de 7 anos, se tornou de fato uma empresa que viabiliza parte do setor. Nós temos demonstrado ao longo desse tempo que o caminho do pioneiro é muito mais difícil do que a gente imaginava na origem, mas ele é também gratificante. Ele talvez precise de mais energia, de mais resiliência e de mais capital do que a gente imaginava, mas é uma realidade como a planta da Raízen, a planta da POET DSM nos Estados Unidos, que etanol celulósico é produzido hoje em escala e nós podemos chegar a uma redução de custos que se compare ao de primeira geração em menos de 10 anos. A nossa expectativa é que esse ano nós cheguemos a uma produção próxima a 15 milhões de litros e que no ano que vem nós cheguemos a uma produção mais perto de 40 milhões de litros. E o nosso único desafio é o desafio de manter a biomassa contínua nos sistemas mecânicos, nos sistemas de pré-tratamento. Nós não temos hoje qualquer desafio do ponto de vista tecnológico, os desafios são incrementais de melhorar rendimento e de antecipar parte do que será a próxima tomada, o próximo avanço do ponto de vista tecnológico mais, digamos, disruptivo. Hoje, com as parcerias que nós desenvolvemos e o ambiente de cooperação entre pioneiros, eu acredito que valeu a pena o esforço. Hoje nós temos muito mais suor, sangue e conhecimento para apresentar do que lucro nos últimos 7 anos, mas nós acreditamos que estamos num turning point e que na próxima reunião do Ethanol Summit nós vamos fazer uma apresentação ainda mais positiva do que essa que vocês estão vendo hoje. Muito obrigado. O único desafio é o desafio de manter a biomassa contínua nos sistemas mecânicos, nos sistemas de pré-tratamento. Nós não temos hoje qualquer desafio do ponto de vista tecnológico, os desafios são incrementais de melhorar rendimento e de antecipar parte do que será a próxima tomada, o próximo avanço do ponto de vista tecnológico mais, digamos, disruptivo. Hoje, com as parcerias que nós desenvolvemos e o ambiente de cooperação entre pioneiros, eu acredito que valeu a pena o esforço. Hoje nós temos muito mais suor, sangue e conhecimento para apresentar do que lucro nos últimos 7 anos, mas nós acreditamos que estamos num turning point e que na próxima reunião do Ethanol Summit nós vamos fazer uma apresentação ainda mais positiva do que essa que vocês estão vendo hoje. Muito obrigado.